Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje trago uma notícia excelente. Tudo é possível ao que crê. E eu quero ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 9, versículo 17 até o 27, na linguagem atualizada, que dizia o seguinte: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, brilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amados, aqui podemos ver novamente um agir sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Jesus, verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. O povo cria nele, quando o povo cria nele, como aqui, esse pai desesperado, que já tinha pedido socorro para os discípulos de Jesus, e eles não conseguiram libertar o filho. Veja bem, amados, por que isso será que sucedeu? Veja bem aqui no versículo 29 desse mesmo capítulo, respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Quer dizer, tem que ser uma vida consagrada, uma vida jejuada. Nós precisamos crescer espiritualmente à estatura espiritual de Cristo. Para isso precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Precisamos ter uma intimidade profunda com Ele, um relacionamento profundo através da oração, porque a oração nos coloca na presença dEle. Também o jejum, também viver em unidade, em concordância no corpo de Cristo. A fé é fortalecida. E veja bem, então os discípulos não conseguiram, e aí ele recorreu ao Senhor Jesus, e aqui no versículo 22 diz o seguinte: E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que Jesus respondeu agora. Ao que ele respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Amados, é uma promessa de Jesus. Você precisa apenas crer. Ele diz: tudo é possível para aquele que crê. Quanta coisa na tua vida tem sido impossível, não é verdade? Tem coisas até que parecem pequenas, mas parece que você se sente impotente. Parece que é impossível.
Então, amado, agora você recorre a fé, recorre ao Senhor Jesus. Como esse pai, quando Jesus falou isso, olha só o que ele disse, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Será que você crê? Mas você talvez diz, não, eu creio que Jesus é poderoso, mas olha só a humildade do pai diante do que Jesus disse. Ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele estava dizendo, eu creio, Jesus, mas não é suficiente. Me ajuda na falta de fé, não é suficiente para ver meu filho livre, ver meu filho liberto. Eu preciso de ajuda. Então recorre a Jesus também, tenha essa humildade, declara para Ele que você crê, mas não é suficiente para que você possa ficar livre, talvez a tua casa, tua família, talvez alguma área, setor da tua vida que você está terrivelmente assolado, aflito, angustiado, derrotado. Não precisa ser especificamente nesse caso aqui, pode ser qualquer área, setor da tua vida. Você deve reconhecer também que você crê, mas não o suficiente. Peça, clama ao Senhor Jesus. Quando esse pai clamou, olha só o que Jesus fez. Ele interveio, ele agiu de uma forma sobrenatural. Veja bem aqui o que diz o seguinte, no 25, vendo Jesus a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Muitas vezes as pessoas também podem ter atitudes incrédulas, não crendo em Jesus, mas esse pai agora foi ajudado. E ele teve essa experiência maravilhosa de experimentar esse milagre. Olha só no 27, mas Jesus, levantando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus está te tomando pela mão. Ele está te levantando, tirando dessa depressão, dessa tristeza, desse espírito de derrota, de desânimo, de ira, de ódio, de raiva, de amargura, de ressentimento, de indiferença, de incredulidade. Ele diz aqui, tomando pela mão, ele está te tomando pela mão agora. Quero profetizar te levantando desse problema conjugal, desse problema de doença, desse problema profissional, desse problema financeiro, qual for a área, agora sinta-se sendo tomado pela mão. Jesus se compadece quando você clama, como esse pai clamou, socorro, ajuda-me na falta de fé. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. O Senhor está acrescentando esta fé agora. Começa a receber a fé, começa a receber a unção, começa a receber o poder e a glória de Deus na tua vida. Começa a receber a manifestação sobrenatural do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Começa a receber a visitação dos anjos do Senhor. Eles estão intervindo, eles estão a ser vistos, aqueles que darão a salvação. Talvez você estava num momento terrível e o Senhor enviou o seu anjo para se acampar à tua volta, para te livrar, te trazer livramento, tirar desse perigo, tirar dessa adversidade, dessa circunstância, situação terrível. Sim, Ele te toma pela mão e acrescenta a fé necessária. Recebe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham também clamar, buscar em Jesus a solução, a resposta e pedir que Ele aumente esta fé.
ajude na falta de fé também, e possa experimentar o que Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Mais uma vez a tua palavra foi liberada, mas a tua palavra ela é espírito e vida. E a tua palavra nos garante que diz que ela não voltará vazia, mas irá prosperar para aquilo que o Senhor designou. Senhor, para tornar possível aquele que crê, tu acrescenta esta fé inabalável no Cristo vivo, ressurreto, nas tuas promessas, nas tuas palavras, Senhor. Opera agora, manifesta a glória, o poder, em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado. Shalom, shalom a todos.